Eita, quinta-feira, Deus seja louvado, como diz o nosso Mateus. Cada quinta-feira eu fico mais bonito e essas meninas também. Pois é. Então, queridas internautas, Água. queridos internautas, aí estamos nós de volta. Eu estou com esse traje aqui no Cascatinha, está nevando dentro de casa, sabe? O negócio está bravo aqui. Está 40 graus abaixo de zero. Deus seja louvado. Reencontro com a É, vida, capítulo 4, que exercício? É a neve. é a neve. Exorcismo inútil, 13 de julho de 2023. Amanhã eu completo 49 anos limpo de álcool e de fumo só por hoje, um dia de cada vez, com a graça do grande arquiteto do universo. O nosso trabalho de hoje é muito interessante. E nós vamos aí ver todo esse processo, porque nós vamos viajar para Milão, na Itália, junto com o Filomeno e com toda a equipe. Meninas, boa noite. Espero que vocês tenham com o lápis na mão, com o livro. Cadê o livro? Está aqui o livro. Reencontro com a vida. E todos nós estejamos com o conteúdo na ponta da língua para trabalharmos. Suas perguntas, sua participação, suas dúvidas, sugestões podem vir para nós através do telefone 98453-7263. Repetindo, 98453-7263. Somente texto, por favor. E assim, vamos dar o nosso primeiro passo. Quem começa? Euzinha. Então, suas palavras iniciais, a sua leitura, depois, idem, em sentido inverso, para Verônica. Primeiro a prece e depois as palavras iniciais. Deixa eu tirar isso Nossa, aqui para expor minha beleza um pouco mais. põe mesmo. Ô, gente, boa noite. Nossa, a gente tá frio, né, menino? E eu tô feliz, porque eu adoro frio. Falcone detesta, eu adoro. É por Ó, isso que deixa... a gente não se dá. a gente não se dá. A gente se dá bem, viu, gente? Não vem com isso, não. Ó, vamos começar mais um estudo. O capítulo de hoje é pergunta em cima de pergunta no Falcone, que o negócio aqui hoje está feio. Então, o Pastorino, lá no Minutos de Sabedoria, né, gente? Meu livrinho é rosa, olha que lindo. Ele vai falar o seguinte: saiba viver os belos momentos da sua vida. Olha que lindo, gente. Aproveite os minutos de alegria sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza, colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos da sua vida. Vamos orar. Rogando a Deus, nosso querido mestre e amigo, que nos envolva em vibrações de paz, que auxilie a cada um de nós no entendimento da mensagem da noite. E por extensão pedimos também por todos os espíritos que passam por processos de desequilíbrio, de perturbação e que necessitam de amparo, de ajuda para retornarem ao caminho da harmonia e da paz. Que a Maria Santíssima possa nos envolver a todos com seu manto de luz, de amor, e que tenhamos bastante material para as nossas reflexões e, principalmente, após essas reflexões, que possamos mudar a nossa conduta, o nosso comportamento, caminhando cada dia mais e melhor em direção ao nosso Mestre querido. Que a luz de Jesus continue a ser esse imenso farol a iluminar as nossas vidas. Que assim seja. Boa noite a todos os queridos internautas. Vamos lá para mais um capítulo cheio de informações importantes. Estejamos juntos aí nessa jornada. Para quem está chegando agora, nós já estamos no
Quinto, não. No quinto? No quinto ou no sexto? No quinto, que o primeiro foi a Quinto livro introdução. de Manel Não, no quinto Filomeno livro, Girard. Começamos com perturbações espirituais, depois nós fomos por transição planetária, alvorecer de uma nova era, transtornos obsessivos, psiquiátricos e obsessivos, e agora estamos no reencontro com a vida. É uma jornada que nós esperamos concluir dentro de alguns anos, chegando até o livro número 1 do Manel Filomeno, de trás para frente. Nesse ínterim, se ele lançar outro, a gente pula para o livro novo e depois dá a sequência no retorno de trás para frente, como se diz. Muito bom. E essa obra são mensagens psicografadas pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco nas suas viagens pelo mundo. O título de hoje, conforme está aqui, capítulo 4, Exorcismo Inútil. Ele começa abrindo a mensagem dizendo o seguinte: após a conferência realizada na cidade de Milão, na Itália, na noite de 2 de junho de 2001, a conversação se deteve na questão do exorcismo, então em voga naquele país. Logo após o bate-papo, a conversa, o amigo espiritual grafou a página que segue. É o capítulo 4, Exorcismo Inútil. E vamos deixar a palavra com a exorcista Miriam Nascimento para por aí. Obrigada. Eu vou passar para minha amiga Verônica, que ela tem um artigo interessante para falar para nós. Olha que É só legal. para a gente iniciar aqui, porque ele faz essa referência na cidade de Milão, na Itália, e dizendo que o exorcismo era muito em voga naquele país, naquela época. E foi em voga não só nessa época aí, por os idos do ano 2000, como anterior a isso e posterior a isso também. Em 1986, um padre católico italiano chamado Gabriele Amorti, ele foi nomeado como exorcista oficial do Vaticano. E ele ocupou esse cargo de 1986 até 2016, quando ele desencarnou, realizando milhares de exorcismos, escrevendo livros a respeito desses exorcismos. Inclusive, este ano, em abril, foi lançado um filme chamado O Exorcista do Papa, baseado na vida desse padre. Nesse ano de 2023. 2023, em abril desse ano. Né? O Exorcista do Papa é o nome do filme. Lançado nos cinemas, eu não sei se já está na Netflix, algum lugar assim, nesses canais. Então, a gente vê como que isso era uma coisa muito sobressaía naquela região toda, e preponderância, claro, da Igreja Católica, então eram os padres católicos que faziam isso. E aí, eu procurando sobre isso, eu achei uma outra notícia de 2015. Olha que interessante. Ano que a Padre realiza exorcismo aéreo sobre uma outra cidade da Itália. Era uma cidade que estava acontecendo muitos sacrilégios, muitos atos de vandalismos, muitas violações de túmulos, muitos furtos em igrejas. E o padre da região já não sabia mais o que fazer, o que recorrer. A polícia não estava dando jeito. Então chamou um padre exorcista de uma cidade próxima e ele pegou um helicóptero, sobrevoou esta cidade, que é uma cidade próxima a Nápoles, e nesse sobrevoo de helicóptero, ele fez, então, as orações, os pedidos, ou os rituais cabalísticos de exorcismo para poder ver se conseguia amenizar a situação dali. Então, nós estamos vendo porque, naquele momento, nesse local, o benfeitor vem trazer essas informações, que é um assunto que pipocava, né, naquele lugar. Então, por isso que, depois da reunião, vem grafar essa mensagem para a gente aí. Pode ir, Mirinha. Ô, gente, ô, Falcone, pelo amor de Deus, tem que parar aí para você me falar. Eu não sei, eu já escutei alguma coisa sobre. Isso tem valia? O que é isso? Isso é uma crença da religião católica ou é? Como é que é isso? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer o estudo. E no final, lembre-me de eu contar da minha experiência de 1972, no Rio de Janeiro, e o que o Chico falou disso, que nós perguntamos isso para o Chico. Mas vamos deixar como uma pérola para o final.
tá bom? Ótimo, excelente. Quando frequentávamos a Fazenda Paraopeba, eu presenciei vários casos que foram tratados por sacerdotes exorcistas e o resultado foi zero bolinha zero, sem nenhum demérito para o trabalho dos sacerdotes católicos. Sempre há uma jovem ou um jovem, principalmente meninas, na fase da menarca, da primeira menstruação, tá? Todos os casos. Nós fomos a fazendas ali na região de Astolfo Dutra, Piraúba, Guarani, Tocantins, Ubá. Mateus foi chamado em várias ocasiões e quando ele ia fazer esses trabalhos nessas fazendas onde já tinha sido feito exorcista, já tinham sido feitas orações, promessas, tudo e nada dava certo, ele levava uma meia dúzia de médiuns. E graças a Deus, em muitas dessas oportunidades, eu estava no meio. Era um moleque, 14, 15, 16 anos, no meio daqueles homens e mulheres que tinham idade para ser meus pais, meus avós, e vi coisas de arrepiar. Eu conto isso, anota aí, internauta, numa entrevista que eu concedi para Yasmin Madeira na TV Nova Luz. O vídeo chama-se Casas Mal Assombradas. O que eu já recebi o que eu já recebi de mensagem por causa dessa entrevista, o pessoal perguntando se eu faço exorcismo espírita, se eu vou lá fazer, não sei o que. Eu falei, gente, eu contei ali uma série de experiências. Eu não vou repetir essas experiências aqui, porque você pode assistir o vídeo lá. Põe aí, Armando Falcone, Casas Mal Assombradas. Você vai achar isso, está no canal da TV Nova Luz, se não me engano. Eu acho até que eu passei para o meu canal Espiritismo, Falcone Espiritismo, mas não tenho certeza, não. Então, Mirinha, deixa que no final a gente coloca a cereja no bolo com esse caso que eu passei em 1972, no Rio de Janeiro, em Madureira, no bairro de Madureira, na Zona Norte. Foi ontem mesmo. Jesus. Eu nem era nascido. Jesus toma conta. Então, gente, o que é o exorcismo, né? O exorcismo é o ato de expulsar espíritos que eles consideram maus, né? Que estão desviando as pessoas do caminho. Não, é demônio, eles consideram o demônio, estão exorcizando, é o demônio, não é espírito mal, não. É o demônio. É o demônio, o capeta, Satanás, Beuzebu, cada um coloca o nome que quer. Coloca o nome que quer. Aí, o Filomeno vai dizer agora para nós, no livro aqui, que a obsessão... Olha o que o Filomeno fala, gente. Ele pula de 2, 3 parágrafos falando sobre isso e vai para iniciar um parágrafo dizendo: a obsessão é resultado do intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre dois seres que se amam ou se detestam. Eu adorei o que se amam, Armando. Eu também. Eu adorei, porque assim, as pessoas acham que existe a obsessão no caso de detestar. Exatamente. Agora, eu estou confusa com isso, Falcone, porque é o seguinte, como é que no amor pode haver obsessão? Eu arrumo uma namorada. Primeiro, e começa a envolver ela. E vou seduzindo, e vou convertendo ela para os meus pontos de vista, vou trazendo ela para as minhas crenças. Eu tenho medo de chuva, e eu explico ela com tanta veemência por que eu tenho medo de chuva, ou de barata, ou de rato, ou de ser assaltado. E eu vou envolvendo a criatura com o meu magnetismo, com as minhas crenças, com os meus valores. Daqui a pouco, ela não dá um passo diferente daquilo que eu penso. Não tinha nem intenção de fazer isso. Nós tivemos uma trabalhadora na FEAC, que o filho dela começou a namorar uma jovem. E ele teve uma influência magnética tão grande sobre a jovem que ela saía na rua e não olhava para frente. Se você quer me dar uma prova de amor, você não vai olhar ninguém mais nos olhos, só para o chão. E ele conseguiu convencer uma jovem inteligente, universitária, uma pessoa de competência de QI alto, mas de QE, coeficiente emocional, baixo.
Espiritual, zero. O que houve aí? Obsessão de encarnado para encarnado, fazendo aquilo que no mundo do direito, eu tenho formação em direito, a gente chama isso de coação moral. Ele queria acabar com a vida dela? Não. Ele queria fazer mal para ela? Não. Ele queria uma prova de amor. E a prova de amor é que ela não olhasse nos olhos de homem nenhum. E como sempre na frente tem homens e mulheres misturados, eu encontrei com eles na rua Alfield, eu subindo e eles descendo no calçadão. E trombei com ele, falei, menino, que bom te ver. Era muito amigo do Armandinho. E aí a moça olhando para o chão. Falei, menina, deixa eu ver a cor dos seus olhos. Ela disse, não, tá tudo bem, é cor mel. E não levantou os olhos. Aí depois, conversando com a mãe dele, eu desconfiei. E ela confirmou. Forri, um sábio chinês, antes de Confúcio, dizia que o ódio e o amor são chifres da cabeça do mesmo touro. Eu estou apaixonado pela Verônica. Eu amo a Verônica. Está saindo de mim energia da frequência do amor. A Verônica terminou o namoro comigo. A Verônica me traiu, fugiu com motorista de caminhão. Sei lá, a Verônica enjoou de mim. Sumiu. Eu passo a odiar a Verônica. Agora, outro chifre aqui, ó. Então, o amor que eu tinha pela Verônica reverteu a polaridade e transformou em ódio. Amor e ódio. Então, a obsessão pode ser por amor. Eu envolvo a pessoa com tanto magnetismo, às vezes sem intenção. É fruto da ignorância. E, às vezes, é ostensivamente. No caso desse rapaz, era ostensivo. Ele não queria... Era o ciúme dele. Ela precisava conviver com o ciúme dele, com a imposição dele. É um processo de obsessão, de encarnado para encarnado. Por amor. Ai, que lindo. I love you. Vamos lá. Bem explicadinho, né, gente? Aí Filomeno continua falando que nessa turbulência toda se encontram os componentes da identificação vibratória, que vai facultar o processo perturbador. Quer dizer, são duas energias, são dois tipos de vibração que se identificam, que se assimilam, e aí forma a corrente. Aquele que se sentiu enganado ou traído, muitas vezes, gente, a obsessão parte, o mote da obsessão é a traição, a pessoa que engana, o mote é esse. Mas tem outros e inúmeros. Filomena que está direcionando neste parágrafo para isso. Vitimado pelo seu opositor, busca retribuir o mal que lhe sofreu. Quer dizer, em reuniões mediúnicas, a gente vê o espírito vem cobrando, ele quer vingar porque ele sofreu um mal muito grande, ele considera que ele é vítima daquela situação, do opositor, e aí ele quer impor uma crueldade da perseguição. Perfeito. Vamos para frente, Verônica. Dispondo de maior campo de compreensão mental e de técnicas sofisticadas para impor a sua vontade sobre aquele a quem detesta e deseja martirizar, estabelece o intercâmbio nefasto que culmina com a instalação dos distúrbios, que se convertem em sofrimento de breve ou longo curso, sempre, porém, afligentes. Como que ele consegue, Falcone, dispor desse maior campo de concentração mental e de técnicas sofisticadas para impor sua vontade? Quer dizer, desencarnou, ele já consegue isso? Ligação magnética. Verônica, eu tenho com você e com a Mirinha uma ligação de amizade, de trabalho no bem, de sintonia com um monte de crenças. Se nós quisermos influenciar um ou outro, ou dar alguma dica, é importante. Outro dia eu fiz uma palestra na FEAC, Viver Bem Aqui e Agora, que eu falei do pessoal que compra calça nova, cara, de marca rasgada. E eu contei que na minha mocidade, os primos ricos de Belo Horizonte mandavam as calças dos filhos para Astolfo Dutra, minha avó cirzia e tampava tudo. E eu falei da moda. Incomodou a muita gente. Recebi algumas mensagens me arranhando. Mas não é comigo, acabou e pronto. Agora me diga uma coisa. Se eu quiser influenciar o seu marido,
Eu tenho intimidade com seu esposo que eu tenho com você, Verônica? Não. Não. A sua filha, eu já tenho mais um pouquinho de intimidade, mas não é a mesma que eu tenho com você. Deu para entender? Uhum. Então, se eu quiser influenciar o seu marido, vai me dar um trabalho que, nossa senhora. Mas se eu quiser te influenciar, é mais fácil. Você acredita em mim, você tem confiança em mim, eu acredito em você, eu tenho confiança em você. Então já houve uma sintonia prévia. Agora imagina se nisso tiver envolvido dinheiro, sexo, amorosidade, convivência, sociedade. Quer dizer que a Verônica tirava dinheiro do caixa da empresa sem eu saber, e eu achando que ela era uma sócia honesta. Eu descubro, eu parto para a Pronto. vingança. Por quê? Porque houve uma conexão. Seu marido Uhum. nunca foi na empresa que nós dois tínhamos sociedade. Eu vou conseguir influenciar ele. Não tem pega, não tem liga. É a bendita da sintonia, da vibração. Como diz a meninada hoje, da vibe. Da vibe. Outras vezes são vinculações amorosas, que a gente Aí, ó. comentou, só que de qualidade inferior, nas quais os cômpares intercambiam sentimentos vulgares que os levam a uma convivência mental de torpes satisfações, que são satisfações até mesmo imorais, ou de desejos inconfessáveis, que a morte de um deles não mais permite realizar-se. A obsessão somente se instala porque há receptividade do paciente que lhe tomba nas malhas constritoras, ou seja, é uma via de mão dupla, né? Para poder ter essa pega, para ter essa conexão. Lembra o que Qualquer que o tentativa. Mateus fala? Nem que seja para levar vantagem, pensa mais no bem, fala mais no bem, haja mais no bem, seja no bem, porque aí não tem liga para espírito perturbado, perturbador te atingir. Agora, eu me acho feio, ninguém gosta de mim. Ai, meu Deus do céu, liga a televisão, é só desastre, jornal matou, estuprou, morreu, não sei o quê. Esse mundo não tem jeito. Não precisa de obsessor, não. Eu estou numa auto-obsessão. Verdade. E ele diz que qualquer tentativa de tratamento deve iniciar pelo conhecimento das razões que desencadearam o acontecimento infeliz. Por quê? Porque sabendo a causa, mais fácil é de encontrar o remédio para aquela causa. Como não há razão para alguém impor a sua vontade sobre a de outrem, particularmente no que diz respeito às ingratas obsessões, também ninguém é facultado o direito de afligir o seu próximo sem incorrer em penalidade que a si mesmo se impõe, em face das soberanas leis que estabelecem o respeito à vida de todos. Será que a gente pode afirmar que, num caso de obsessão, o obsessor sofre mais que o obsediado? Ó, é difícil saber. Há casos em que o sofrimento maior está no que persegue. Há casos em que o Caso. sofrimento maior está no que é perseguido. Mas o que é perseguido já Hum, está, de alguma forma, entre aspas, acertando a contabilidade com a própria consciência. E aquele que hum, persegue está aumentando. Está aumentando. Deu para entender? Por isso, uhum. Jesus diz que é preferível ser vítima do que ser opressor. Aquele que se eleva será Será rebaixado. rebaixado. Aquele que se rebaixa será elevado. Você continua, Mirinha? Sim. A imprudência e as paixões que predominem a natureza humana levam o ser a tresvariar no cumprimento de seus deveres, transformando-o em insensato inimigo do seu companheiro de jornada, que então lhe sofre a crueza ou a perseguição sistemática, afligindo-o, gerando-lhe situações embaraçosas mediante as quais se sente feliz. Então, gente, são buracos que a gente deixa no nosso próprio caminho. A gente forma, a gente possibilita, a gente permite, né? Essa conduta nevasta, que muitas vezes passa desconhecida pela vítima, após o decesso tubular, mediante processos de sintonia e afinidade, vincula ao seu algoz, que passa a entender o que lhe ocorrera, e não possuindo valores éticos e morais satisfatórios para compreender e perdoar. Toma a clava da justiça das mãos
e se acredita com o direito de desforçar-se naquele que o infelicitou. Virou. Tivesse outro, virou. É. Tivesse outro conhecimento da vida, das suas leis e da justiça divina, jamais se engana ou desvia e se apoiaria no ouvido do mal para tornar-se feliz, liberando-se mentalmente de quem o haja atormentado e sido responsável pela sua desdita. Quer dizer, como que a nossa conduta, a forma como a gente age, a gente que essas Travou coisas ali. acontecem. É, Mário, se ele perdoar, acabou. Basta é. perdoar. Agora, gente, esse negócio de basta perdoar saiu da boca aí do Falcone muito fácil, né? Basta perdoar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava até olhando esse homem outro dia fazer uma palestra, ele estava falando disso aí. Gente, que perdoa, a gente fica livre, não sei o quê. E às vezes nós que falamos na tribuna, falamos assim, somos faladores da doutrina espírita, a gente fala com uma facilidade, mas tem congruência em algumas pessoas que falam. Por exemplo, no Falcone, nesse dia, estava muito congruente. Para mim, Mirinho, eu não digo que é tão fácil assim, não. Tem hora que tem umas pessoas que têm vontade de esganar. Aí eu quero vê-las lá, deixa eu ver aonde. Japão, entendeu? Vai com a passagem só de ida. Não precisa voltar, não. Então, assim, o que que a gente precisa de... Eu não quero vingar de ninguém, não, tá? Quero vingar, quero que a pessoa seja feliz, vai ser feliz. Mas eu aprendo na doutrina espírita que não adianta você querer ver a criatura lá no Japão. Você não precisa morar com ela. Mas quando você quer ver a criatura lá no Japão, é porque você está querendo ver ela pelas costas. Então, Sim. Jesus fala no Evangelho o quê? Amai os vossos inimigos. Minha Nossa Senhora Aparecida, como é que eu vou conseguir isso? Não, não é fácil assim, não. O Falcone é por quê? É um espírito. Ah, vai. É Vai falando, diferente. vai falando, vai falando. Não, não, Quem sabe ele pega, não é. Verônica. Quem sabe pega, Verônica. Gente, ele não é santo. Vocês estão me ouvindo, então, né? Porque o Então, negócio sumiu aqui da tela. Eles, não é que ele seja santo, não, mas ele aplica na vida dele o que ele ensina na profissão dele. Ele fala o tempo todo na profissão dele para a gente mudar a linguística, mudar o comportamento. Se ele não aplicar na vida dele, aí tem vontade de bater nele. Né? Não tem condição, a pessoa precisa ter congruência, pelo menos naquilo que profissionaliza. Então, assim, eu às vezes fico assim, eu não tenho vontade de me vingar de ninguém, não, mas eu também não estou achando fácil todo momento perdoar. Acredito que vocês, internautas, passam pela situação que eu estou passando. Mas o que eu quero dizer a vocês é que não é para não perdoar, para ter esse pensamento, não. É exatamente fazer o exercício de que, se o Falcone perdoa mais facilmente e eu, a Verônica, ainda não, eu preciso modelar o que o Falcone faz. Eu preciso pensar o seguinte: se ele faz, eu tenho a possibilidade de fazer. Eu preciso pensar o seguinte: eu preciso perdoar, eu preciso deixar isso num cantinho, porque esquecer, ninguém aqui tem Alzheimer, graças a Deus, mas assim, deixar um cantinho e mexer no momento que eu estiver mais forte, para que eu não me torne uma criatura que persiga o outro. Ah, não persigo ninguém, não vou com a faca, não vou com a arma para matar ninguém, mas eu vou com o meu pensamento negativo a destruir o outro, tá? tá aqui, ó, esse livro que vocês devem conhecer, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o bem com o mal aos inimigos desencarnados. Se alguém te bater na face direita, apresenta também a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Tá aqui, ó. O que Jesus está A dizendo para a receita está gente, aqui. É.
Você não precisa que o cara vá para o Japão, mas não precisa também que ele venha para dentro da sua casa. Qual que é? O que É o que que é, está então? ali. É o meio termo. É considerar o outro como uma pessoa, como você que erra, que já errou. Porque muitas das vezes, quando a gente não perdoa, a gente se acha melhor que o outro. Quem não perdoa se acha melhor que o outro. Pensa nisso. Perfeito. Porque todos nós somos credores de perdão. Vai lá, Verônica. A inferioridade moral da vítima, no entanto, qualidade essa peculiar à maioria dos temperamentos humanos, tá todo mundo no mesmo balaio, impõe a vingança como o melhor mecanismo para cobrar o mal que sofreu, tornando-se, por sua vez, o perseguidor, quando poderia continuar sendo credora de respeito pela sua situação de mérito. Reunião mediúnica, a gente presencia isso com muita Toda frequência, hora. né? Essa situação de vingança como cobrança pelo mal sofrido. E é um número expressivo de espíritos nessa situação. Assim sendo, a prática do exorcismo redunda inútil, particularmente no que tange aos chamados gestos sacramentais e as palavras cabalísticas, que produzem zombaria nos espíritos perseguidores, tanto quanto nos galhofeiros que se comprazem acompanhando o ridículo daqueles que pretendem expulsá-los com comportamentos esdrúxulos, sem qualquer requisito moral que os credencie à terapêutica curativa. Jesus. Livro dos Espíritos, questão 477. Kardec pergunta: as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E a resposta: não. Estes últimos riem e E se zombam. obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Porque não adianta lidar com aspectos materiais de instrumentos, de ferramentas ou de palavras, e essas palavras não têm nada, são vazias, são ocas, não vão ecoar naquele espírito que está ouvindo aquilo. Aqueles aparelhos, aqueles instrumentos não vão surtir efeito. É necessário abrir a mente, abrir o coração desse espírito, mostrar aquele posicionamento, o que está trazendo para ele de infelicidade e mostrar que existe uma perspectiva diferente. Porque senão isso não adianta. Afasta-se dali, mas daqui a pouco volta. É que ele até vai falar isso depois. Então, no próprio livro dos Espíritos, Kardec também levantou essa dúvida. Existem essas palavras cabalísticas, esses gestos sacramentais, que vai fazer com que aquele espírito, no caso aqui infeliz, se afaste? Não, não é por aí. Né? Então, ele continua dizendo: então, como é que faz? Quando ocorrem resultados positivos no tratamento de obsessos, por meio desse recurso, que o Falcone ainda vai falar depois para a gente, né? Se isso pode acontecer de dar certo. Então, ele fala: quando tem algum resultado positivo nesse tipo de tratamento, o que está se colocando em pauta ali? As qualidades espirituais do terapeuta, daquele que está na condição de exorcista. Se tiver um resultado positivo, deve-se a ele, a moralidade dele, as qualidades espirituais dele, e não dos comportamentos estranhos que ele está se permitindo. Então, somente as energias elevadas que decorrem das condutas moral e mental podem afastar os espíritos infelizes daqueles que lhe padecem a injunção penosa. Então, por isso que alguns casos chamados de exorcismo teriam resultado positivo? Sim, se aquele espírito que está ali ajudando o outro tem uma ascendência moral sobre ele e puder ajudá-lo. Então, apesar disso, para que o processo curativo se dê corretamente, são indispensáveis o quê? A transformação ética do paciente, daquele que permitiu a ligação, as suas atividades de beneficência e de fraternidade, o compromisso com amor e a oração, a fim de revestir-se de valores elevados que lhe facultem a sintonia com outras faixas vibratórias, evitando a urdidura de novas perturbações. Eleva a frequência, eleva a sintonia, o outro está numa sintonia diferente, não vai ter liga, não vai ter pega, Não tem conexão. não tem conexão. Vai, Eu Mirim. comecei, eu tive durante 26 anos, já falei isso aqui mais de uma vez, programa na Rádio Solar AM aqui de Juiz de Fora, sobre saúde é o que interessa. Agora nós recomeçamos essa atividade há algumas semanas atrás, desde o dia 14 de junho, né? Das
11h30 até o meio-dia. Eu posso falar isso em ambiente espírita, porque eu estou divulgando o quê? Um trabalho social do Falcone. Estou beneficiando a centenas, a milhares de pessoas com as informações que eu passo ali. Muito bem. E depois eu posto isso nas redes sociais, porque o programa de rádio você não tem acesso a ele. Então, o que acontece? Eu estou numa estação transmissora. Você está ouvindo na sua casa, numa estação receptora. Eu estou na FM 93 FM. Se você estiver numa outra estação de rádio, você pode estar FM com FM, mas você não consegue ouvir. Agora, se eu estou na 93 FM, toda quarta-feira, 11h30 até meio-dia, e você, neste horário, você pode ligar 93 FM, mas num outro horário, você não escuta o programa do Falcone. Olha quanta coisa precisa de estar acontecendo para você, no seu rádio, na sua casa, ouvir o meu programa. Você tem que estar na estação certa, que está na frequência certa, tem que pôr volume. Se for a pilha, tem que ter pilha. Se for eletricidade, tem que ter eletricidade. Se não tiver energia, você não pega. E no horário e no dia certo. Gente, é um monte de encaixes. Eu não gosto da Mirinha, ela não sabe. Eu desencarno e diz, agora eu vou pegar a Mirinha pelo pé. Não tem conexão. A Mirinha está numa frequência de trabalho e de crescimento espiritual. Eu estou numa frequência de vingança. Eu posso ficar rondando ela. A hora que ela levar uma bebida alcoólica na boca, eu aproximo. A hora que ela gritar com o motorista um palavrão no trânsito, eu aproximo. A hora que ela abrir brecha, eu pego ela. Mas enquanto ela estiver cuidando, não tem que estar com o terço na mão, com o livro dos Espíritos, mordendo o Evangelho. Não é isso, não. Isso é fanatismo. Basta ela estar cuidando das obrigações dela. Eu não consigo conexão para entrar no campo mental da Mirinha. Eu estou vendo, eu estou ouvindo como espírito desencarnado, a raiva que eu tenho dela continua, mas eu não estou achando liga. Agora, se ela deixar a cara na reta, oba, agora é comigo. Então não é assim. Vou obsediar o Papa. Vou obsediar o presidente da Ucrânia. Vou obsediar o meu vizinho. Não, não é assim, não, querido. Não é tão fácil. Tem que ver todo esse conjunto de elementos para dar a conexão. Agora, se a gente mudasse o nosso comportamento, né, Falcone, diminuiria muito o número de obsessões. Com certeza. Com certeza que sim. Mas precisamos fazer a nossa parte, né, Nossa irmã? parte, é. Senão, o bicho pega. E pega mesmo. Muito bem, Filomeno continua falando aqui que no tratamento das obsessões, o diálogo com o enfermo espiritual é essencial. Então, tem que esclarecer esse enfermo, tem que falar como que está se dando aquele mal, o que está acontecendo. Quando poderia ser feliz, quando que ele poderia se libertar da criatura que está influenciando ele. Então, ele precisa de ter consciência, ele precisa de estar com Deus, ele precisa... Gente, não tem jeito, não tem outro caminho, não. Mas esse caminho tá bom, não. Então, fica onde você está. Porque, deixa eu te falar, precisa realmente... Eu participei de um atendimento fraterno que o Falcone fez semana retrasada, passada, sei lá. E assim, eu participei ouvindo para mim. Tipo, gente, você está com problema, você está vivenciando melancolia, mágoa, tristeza, e aquele negócio fica rodando, e os bichinhos ficam tudo aqui em volta da sua cabeça. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente vê os benfeitores fazendo tudo pela gente. Agora, tem uma parte que cabe a cada um de nós. Então, assim, não tem muito o que sair disso, não. Prosseguindo na obstinação de fazer o mal a quem o prejudicou, permanece sofrendo. Gente, a gente sofre, não tem situação. Quando eu desejo mal para o outro, o desejo vem do quê? De uma ideia, ele vem de mim, da Mirinha, ele parte de mim. Se ele parte de mim, é em mim que está o mal, é em mim. Quando ele chega lá na Verônica, ele já foi até amenizando por aí afora. Mas o cerne está aqui, ó. Entendeu? Então,
não vai ter muito jeito da gente escapar de sentir aquilo que a gente deseja para o outro. Como é que é? Quem toma o veneno, como é que é o negócio? Querendo que você toma Quem o veneno, é? querendo que o outro morra. A gente toma o veneno querendo que o outro morra, né? Então, quando tem o direito a desfrutar de paz, você poderia estar, querido amigo, desfrutando de paz, Nossa. né? Você poderia estar, estou falando para Mirinha, gente, estou falando para Mirinha. Agora, deixa eu te falar, por que a gente deseja o mal para o outro? Para que a gente quer o mal do outro, Jesus? Mal estou dando conta da Mirinha, tenho vontade de bater na Mirinha, tem hora, Jesus. Então, assim, não está dando para cuidar da Mirinha direito, porque assim, eu preciso pegar a charrua, mas assim, segurar com toda a força para eu tentar abrandar a Mirinha. Eu vou ficar desejando mal para os outros, perdendo meu tempo? Não. Então, o processo de iluminação interior é a meta fundamental de todas as ocorrências espirituais, por proporcionar direcionamento saudável. Quando a gente se ilumina, quando a gente se melhora, a gente tem saúde, saúde física, saúde mental. Já viu uma pessoa que vive gripada? Vive gripada, ela vive espirrando, vive com herpes, vive com herpes. Eu estou citando aqui duas coisinhas bobas, mas que expressa a imunidade baixa. Então, quando a gente está aborrecido, quando a gente deseja as coisas ruins para as outras pessoas, quando a gente não perdoa as outras pessoas, a gente tem doença. E aí ele continua falando que há quem experimenta, resvalando pelas rampas do ódio e das paixões mais primitivas. Não é para a gente ir para esse caminho, não, tá? Não vai, não, que esse caminho não é o melhor, não. Escuta o que eu estou te falando. Vai lá ver. Aí agora ele vai falar de Jesus. Ah, Ele vai citar, né, que Jesus exortava os espíritos imundos e legião a que abandonasse aqueles a quem atormentavam, e que havia no mestre uma energia libertadora que interrompia o fluxo da obsessão. Ademais, sabia o Senhor quando se encerrava o débito do antigo algoz, liberando-o do prosseguimento na dor. Por sua vez, as entidades infelizes viam Jesus aureolado de luz e tocavam-se ante a sua irradiação, alterando a conduta e descobrindo a necessidade de mudança de comportamento. Nessa situação, Falcone, a gente poderia dizer que Jesus exorcizava? Podia usar Não. esse termo? Jesus Não. fazia o que nós fazemos hoje, copiando o comportamento dele. Ele esclarecia. Quando o dentista faz uma extração dentária de um dente podre, de um dente que não tem mais como revitalizar, ele está exorcizando a boca do camarada? Quando o cirurgião faz uma cirurgia de apêndice, ele está exorcizando o abdômen do paciente? Não, ele está tirando uma parte que está contaminada. Dessa forma, o que acontece? Acontece que, no caso de Jesus, como acontece nas nossas reuniões, está sendo feito o quê? Está sendo feito um trabalho de esclarecimento. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nada mais do que isso. É o esclarecimento. Espírito imundo, sai desse corpo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? Trabalho de condução do espírito para uma região. Para Até que ele não usava nada também, né, Falcone? Ele não Nada. usava nenhuma cruz, não usava nada disso. Era só mesmo o poder dele, moral, que fazia com que os espíritos se afastassem. Jesus curava pelo pensamento, o servo do centurião. Jesus Sim. curava pela imposição das mãos. Jesus curava pelo toque. Lembra, a mulher hemorroísta toca a ponta da túnica dele. Jesus curava com saliva e louro. Uhum. Mirinha, oi, o som tá vindo aqui. ó, desculpa. Desculpa, cliquei aqui sem querer. E eu estou Ah, achando que é do meu computador. Estou procurando aqui, fechando um monte Não, de coisa. eu acho que é a Mirinha, não é? Acabou. eu Tá bom, cliquei parou. aqui. Parou? Tá bom, Tá bom. parou. Então era eu. Desculpa, gente, desculpa. Então, e aí, quem tá?
E aí, Falcone, depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, os apóstolos faziam isso também, não é? Perfeitamente. Deu continuidade a esse trabalho que ele já fazia, desse esclarecimento a esses A espíritos. cura da sogra de Pedro era um espírito que ela havia se envolvido com eles, não se fala por que comportamento. Ele afasta o espírito, ela volta a ficar na posição normal. Perfeito. A cura de Maria de Magdala, Miriam de Magdon, eu tenho essa palestra gravada em vários lugares na internet. O que foi? Afastou aquelas 7 forças demoníacas, 7 espíritos que sugavam a vitalidade dela através das experiências dela na área do sexo. A mulher Então, cananeia também, da filha doente, também foi um caso desse, né? então nós vamos ver que ele está conduzindo É. espíritos, esclarecendo, encaminhando. Lembra da Lembra da estranha chama? Se assim ajo, é porque vejo nos seus olhos uma estranha chama. A vendedora de perfumes convida Jesus para ir para a casa dela, aniversário dela. Ele não vai. Quando ele vai, ela está leprosa, caindo em pedaços. Ela diz: Afasta-te de mim. E diz: Hoje não tenho nada para te oferecer. Se eu venho hoje, venho porque vejo em teus olhos uma estranha chama que me apaixona. E ele abraça ela e entrega ela para o mundo espiritual. A vida do Cristo é um modelo, é uma referência para todos nós, Isso. cristãos ou não cristãos, católicos, protestantes, espíritas ou de qualquer outro segmento religioso. Como guardadas as devidas proporções, a vida de Gandhi é uma referência, a vida de Confúcio é uma referência, de Martin Luther King, referência, modelo é Jesus. Só a doutrina espírita que tem essa condição de conversar e esclarecer esses Não, espíritos? conversa. Aí é a pérola. Aí é a pérola. Ah, Vamos então deixar para o tá. final. Aham, tá. Aham. Mirinha, através dos tempos, estamos aí. Através dos tempos, alguns seguidores da doutrina cristã, enfrentando os espíritos doentes e vingativos, tentaram repetir as façanhas do Nazareno, muito distantes, porém, das qualidades vibratórias indispensáveis para o cometimento superior, fracassando de imediato nos objetivos. Porque assim, né, gente? O que Jesus fazia, os apóstolos fizeram depois, mas assim, nem os apóstolos tinham a energia que Jesus tinha, né, gente? Pelo Não. amor de Deus. Não, Você lembra não. no Paulo Estevão, que o Paulo Estevão disse, em nome de Jesus, espírito Ah, imundo, sai desse corpo. O não sacerdote sai. lá, o curador, viu e falou, em nome de Jesus e de Paulo, sai desse corpo. Ele disse, Jesus Ah, nós ouvimos falar, Paulo nós conhecemos, e você, quem é? E desce o quem couro no... O Espírito fala isso com ele. Eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas você, meu filho, o que ele está querendo dizer? Meu filho, você não tem moral para isso, não. Então, assim, Não os tem os apóstolos galardões que a Bíblia têm. fala. Os apóstolos foram adquirindo as qualidades porque foram se aprimorando, porque dedicaram a sua vida, porque vieram com essa missão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e fazer as relações corretas, né? Então não adianta querer ser um Jesus de Nazaré, porque assim ainda não está na hora de substituir ele, não, viu, gente? Se tiver na hora, um dia aí, quem sabe, não sei como é que vai ser, eles estão querendo mudar Kardec, está querendo mudar tudo, de repente, uma hora eles vão querer mudar Jesus, né? Então, e quando acontecia isso, que vinha alguém para fazer, sem possuírem resistências psíquicas próprias, irritavam-se, passando a exigências descabidas quando não se entregavam a gritarias injustificáveis com os obsessores, que mais se fortaleciam nos combates estabelecidos. Quer dizer, não adianta chegar na reunião mediúnica e o espírito, ontem, sei lá que dia que foi, o espírito veio na reunião mediúnica e falou assim: Ah, tá, barará, esclarecedor entendendo ele falou assim: Eu vim aqui só para ajudar vocês. Aí isso a gente já está cansado de ouvir isso, que eles querem ajudar. Não tem problema não, pode ajudar, a gente quer. A gente precisa da ajuda de todo mundo. Aí o espírito falou assim: Eu não quero ser atendido por ninguém, não, porque eu sou perfeita, eu já sei de tudo. Vocês podem perguntar o que quiser.
Aí o esclarecedor, para lá, para cá, eu pensei assim, quero ver o esclarecedor sair dessa. É eu, gente. Pegar esse espírito de jeito, mas não era eu que estava esclarecendo, não. O espírito, na hora que falou em Jesus, que nada, meu filho. Então, preste atenção. Como existem esses espíritos que estão achando que eles são, né, o topo da humanidade, eu estou acima do bem e do mal. Ele falou, eu sou o topo da humanidade. Então, ele é o cara do Roberto Carlos, entendeu? Mas, cuidado, aí no final da reunião, qual que é o meu pensamento? Meu pensamento é assim, que momento que eu estou me sentindo assim? Porque o que, que é que eu faço num grupo de estudo, o que, que eu faço numa reunião mediúnica, se eu não trago esse pensamento para corrigir imperfeições da minha vida? Vai lá não, gente. Vai não. Vai para a reunião mediúnica, não. Ele Se falou que você... era humilde na Mirim. Aí ele falou, eu sou o maior humilde, era ele. Então, Depois de assim, falar que momento que a Mirinha se acha humilde, está sendo humilde. soberba. É isso que a gente precisa É, fazer. Quando a gente faz a referência desse fato de uma reunião visitação. mediúnica, é porque eu preciso pegar isso como exemplo e modificar a mirinha. Eu não vou falar isso aqui para vocês se modificarem, não, Zé. Eu preciso mudar a mirinha. Eu preciso escutar o grupo de estudo, eu preciso escutar o espírito dizendo e falar, meu Deus, o quanto eu tenho feito disso? Disso, isso. Sabe? Se eu não estou assim em absoluto, o quanto eu estou fazendo disso? Ainda dá tempo de corrigir, senão amanhã pode estar igual ele. Dá para corrigir, sabe por quê? É, Porque se não corrigir, fica igual o companheiro, pois é. Ou, enrosco. ou Ou pior, pior. Ai, enroscou o esclarecedor, o esclarecedor ficou. Não sabia nem o que respondia. Por que não sabia? Porque a soberba foi um negócio muito alto. desconcertante. Oremos. Porém. Então, assim, a pergunta é: como que eu me modifico, né? Aí ele continua: com o conhecimento do Espiritismo, graças às seguras informações fornecidas pelos próprios desencarnados, é o que a gente está dizendo, pode-se descobrir as saudáveis terapias para atendimento das obsessões das suas vítimas. É isso que a gente acabou de dizer. Eu preciso ouvir os desencarnados dizer: eu não quero isso para mim. Outros momentos, eu quero fazer isso. Então, isso é uma desobsessão, desobsessão do que está acontecendo comigo e com os outros, tá? Verônica, a criatura humana. E como é que se efetua esse processo desobsessivo? Tem um livro Já muito está. interessante da Sueli Caldas Schubert, daqui de Juiz de Fora. Nós fundamos com ela a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Fernando Emílio, Kátia, eu e mais um grupo de amigos. E depois saímos e fundamos a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. E esse livro eu acompanhei a construção dele. Foi feito ainda no tempo em que todos nós estávamos no Centro Espírita Ivon Costa, na Rua Barão de São Marcelino. Muito bem. O livro chama-se Obsessão e Desobsessão. E nesse livro ela vai quebrar alguns conceitos que eram vigentes à época, 1979, 1980, porque acreditava-se que crianças não ficavam obsediadas. E ela cita casos de crianças obsediadas. E tem uma série de outras coisas. Vale a pena ler. A primeira edição ele era um formato pequeno, agora está num formato maior, com letra maior, Obsessão e Desobsessão. Se não tiver na FEAC, tem na Livraria Espírita Cristã ou na livraria da sua cidade. É da Federação Espírita, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira. A obsessão se dá, conforme está no capítulo 23, sobre quando há influência de uma mente, de um espírito sobre outro espírito. Pode acontecer de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado ou de encarnado para desencarnado. E ainda tem a autoobsessão. Leia lá, Livro dos Médiuns, capítulo 23. O meu está aqui? Não, não está aqui não. Está na outra estante, mais longe da minha mão. Vale a pena consultar. A terapêutica é
o passe, a água fluidificada, ao processo da desobsessão, o esclarecimento do encarnado e do desencarnado, e da família. Quando alguém está obsediado numa família, pode saber que tem reflexos e conexões com os demais membros da família. Isso mesmo, capítulo 23 da Obsessão, Livro dos É, Médiuns. Tá? é isso aí. Então, a criatura humana, sedenta sempre de novidade, sofrendo as consequências da conduta arbitrária, derrapa em profundos fossos de obsessões na atualidade, mas desejando receber ajuda sem maior esforço, adere aos processos de exorcismos em cenas grotescas, de debates entre os presunçosos terapeutas e os espíritos, provocando admiração e crescente fascínio. Sucede que, em muitos casos, aqueles que aturdem os imprevidentes a fim de retornarem à carga posteriormente, fingem-se modificados e arrependidos do mal que estão praticando e abandonam o seu parceiro espiritual apenas por algum tempo, volvendo depois com maior soma de aflição e de rebeldia. Ou seja, sofre o processo de exorcismo, ele se afasta, parece que deu certo, né? Dá um refrigério, todo mundo fica feliz, mas depois eles retornam. Por quê? Porque a regeneração espiritual, a mudança de comportamento não aconteceu. Então, depois eles retornam, às vezes até com mais força, para atuar naquele paciente. Em quaisquer situações, ele vai terminando o capítulo, né? Vamos terminar para a gente saber a pérola do Falcone. Em quaisquer situações de Minha enfermidades não. espirituais, as condutas terapêuticas a adotar-se são a da compaixão e da caridade, do amor e do perdão em relação à vítima, assim como ao seu perseguidor, ambos incursos nos mesmos soberanos códigos da vida, dos quais ninguém consegue fugir. Porque quando a gente vai analisar o processo de exorcismo, é afastar quem está prejudicando, mas não tratar aquele que está prejudicando. E a doutrina espírita trata os dois. Então, por isso que a gente tem um enfoque diferente e não utiliza a palavra exorcismo, né? Vai lá, Falcone, com você. Muito bem. Olha, eu localizei aqui, eu dei uma reviravolta aqui e achei. Digita aí, dos lugares assombrados. Dos lugares, não é casas assombradas, não. Dos lugares assombrados. Armando Falcone Filho. E Yasmin Madeira realiza entrevista com o expositor espírita Armando Falcone sobre o tema dos lugares assombrados, no programa Despertar Espírita. Mediunidade, tema estudado no livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 9, e é uma produção do Clube de Arte e do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, exibido na TV Nova Luz. Então, dos lugares assombrados, Armando Falcone. E já teve mais de 28 mil visualizações. Essa entrevista foi concedida há cerca de 9 anos. Já estava no princípio da cabeça raspada. Agora, atendendo pedidos da Alice, deixei o cabelo crescer. Disse a Mirinha que a torcida gostou. Eu não sei se é exorcismo, se é obsessão ou se é verdade. Vamos lá, então. Não vou repetir os casos de lá, porque depois você pode assistir. Mas eu tive a oportunidade de participar com o Matheus, com a Helena, com o Carapina, com o Mário Romagnol, de vários trabalhos feitos com coisas assustadoras. De deixar o cabelo em pé. Mas vamos lá. 1972, 1973, eu estava no Rio de Janeiro, na casa do tio Abelardo, da esposa dele, e inaugurou, eles moravam em Marechal Hermes, depois na Sulacap, de frente à base aérea dos Campos dos Afonsos. E a Martinha e eu fomos com Santana, que era casado com a irmã dela, a Tereza, nós fomos assistir o filme O Exorcista. Haviam inaugurado em Madureira 2 cinemas, um ao lado do outro. E você pagava um ingresso, podia assistir um filme aqui, vinha para a sala de espera e entrava no outro. Deu fila, mas deu fila mesmo. Mas o filme O Exorcista tinha que comprar antecipado, porque era lançamento e todo mundo queria ver aquelas cenas dantescas do sacerdote lá brigando com o espírito. E o filme é de uma realidade muito ostensiva. Você assistiu O Exorcista, ou Verônica? Filme? Não.
Você assistiu, Mirinha? Não assisti. O sacerdote, ó, passa aperto, mas muito aperto. Com a menina. A cama pula, a menina vomita e Uma coisa não vou horrível. entrar em detalhes, não. Quem tiver interesse de assistir, o filme está disponível nas redes sociais aí. Assista de dia, com sol quente, se possível antes do meio-dia, para não ter perigo de até à noite descongestionar. São cenas fortes, violentas. É o filme de terror que teve a maior bilheteria. Muito bem. Neste mesmo ano, 1973, eu fui a Uberaba. Eu tive a grata oportunidade de conviver com Chico Xavier durante vários anos. Ele ainda estava, se a minha memória está boa, na Comunhão Espírita Cristã. Foi na Comunhão Espírita Cristã. Aquela mesa comprida, o salão, e abria o Evangelho ao acaso, pegava um trecho do Evangelho, lia, e os companheiros que estávamos em volta da mesa, cada um falava 5, 10 minutos, até que o Chico psicografava centenas de receitas orientadas pelo doutor Bezerra de Menezes e voltava para o salão, para o Correio do Além. Muito bem. Aí saiu o assunto do filme O Exorcista. E o povo desceu além. Inclusive este que vos fala. Nossa, não sei o quê, cada um deu uma opinião, que não sei das quantas, pintamos o filme O Exorcista mais tenebroso do que ele é. Vou inventar uma palavra aqui. Desrecomendando, existe isso, se não tiver, eu inventei. Recomendar é desrecomendando o filme para ninguém assistir. E foi uma bobagem. Hoje, com a PNL, a gente sabe, quanto mais você fala, não assiste, não assiste, não assiste, mais é que dá impossível vontade. o povo assistir. Muito bem, foi quase uma hora e meia, umas 2 horas. O pessoal falando, comentando, não sei o quê, a finalidade do exorcismo, funciona, não funciona, aquela história toda. Acaba a mensagem lá dentro. Quando o Chico abria a porta, o último parava de falar. O Chico vinha, sentava, Dona Terezinha, seu Íquer, do lado esquerdo dele, sentado à mesa, e servia uma xícara de chá. Ele bebia a xícara de chá, um pouco da xícara de chá, tirava o lenço do bolso, enxugava o olho, que estava a vista dele sempre lacrimejando. E antes de começar a psicografia, ele virou e disse assim: eu também assisti o filme O Exorcista. Aí todo mundo empinou o peito. Como quem diz assim: oba, vai validar as nossas palavras. Pois é. Você assistiu, Chico? Dona Terezinha perguntou. Assisti. Emmanuel me levou para assistir o filme. Aí nós já começamos a ficar desconfiados. Ele falava e parava. E eu gostei muito do filme. Falei, Jesus de Nazaré. O bicho vai pegar. Filme muito bonito. E sabem por quê que o filme teve o final que teve? Drástico, pesado, congestionado. O espírito não foi convencido. Ninguém se atreveu a abrir a boca. O Chico tinha gostado do filme. E agora? Ele para, toma mais um gole do chá e fala: pois é. Sabe o que aconteceu? Ninguém tratou aquele espírito com amor. Ninguém tratou o espírito. Demônio, saia! A cruz, né? A cruz lá, o padre beijava a cruz, aquele negócio todo. E o final do filme realmente foi drástico. Foi drástico. A cama levantava, batia no chão. Gente, eu vi isso tudo em loco. Está no vídeo da TV Nova Luz. Então, o Chico disse, Verônica, você não assistiu, a Mirinha assistiu, que só teve aquela gravidade, em vez da presença do exorcista, trazer consolo, esclarecimento. Nós não sabemos os processos, os vínculos, o que ligou aquele espírito desencarnado com aquela jovem. Mas é algum processo, como a Mirinha disse, você disse, de vingança. Não foi amor de outra encarnação, não. Allan Kardec desencarnou. Ele virou obsessor da Madame Boudet? Não. Da Gabi, a doce Gabi? Não, de jeito nenhum.
A Kátia desencarnou, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. Virou minha obsessora? Não. Vira e mexe na comunicação na FEAC. Pela psicografia, pela psicofonia, manda recado, faz isso, faz aquilo. O amor continua, o amor multiplica. Faltou amor, faltou consolo. Deus é amor. Quantas vezes eu já disse isso aqui? João capítulo 4, versículo 8. Por isso, na doutrina espírita, há momentos em que precisamos ser firmes com as entidades? Sim, com certeza. Temos que usar de um pouco mais de firmeza no tom de voz? Sim, mas de uma forma amorosa. O Espiritismo é o consolador prometido. A mensagem da doutrina espírita não é de separar, é de unir, não é de dividir, é de multiplicar bênçãos. Não é de subtrair nada de ninguém. Eu vou tirar a sua vítima de você, tadinho dele. Não. É de acrescentar, é de somar. O Espiritismo vem trazer esclarecimento. Por isso é que, respondendo à sua pergunta, Verônica, lá de trás ou da Mirinha, não sei, se é só o Espiritismo faz desse jeito. Porque hoje quem acompanha pela televisão determinados segmentos religiosos fundados a partir da reforma de Martim Lutero, os chamados protestantes, nos seus hoje já mais de 800 subdivisões no Brasil, eles vão ver que quando comunicam o Espírito, ou é o Espírito Santo, ou é o demônio. E se cair no chão, e se bufar, e se não sei o quê, é o demônio. Ou é 8 ou 800, nem é 8 ou 80, não. E em reuniões, comunicam amigos espirituais, benfeitores, do médium, da reunião, da instituição, da região. Comunicam desafetos do médium, da mediunidade, da casa espírita, do movimento espírita, e etc, 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 etc. Dá para entender isso? Tranquilamente. Todos são recebidos com respeito, porque são filhos de Deus. São tratados de igual para igual. Quando um esclarecedor faz essa bobagem que vocês falaram, que um falou na FEAC, depois vocês me contam essa história direitinho. Não que eu vá puxar a orelha de ninguém, de modo nenhum, mas para prestar atenção. Eu não tive acesso a essa informação. Em momento nenhum o expositor se coloca acima do espírito. Quando eu estou no trabalho do esclarecimento, eu falo, todos nós chegamos na casa na mesma situação sua, ou em situação até piores. E olha aqui como estamos melhorando-nos com o Espiritismo. É um remédio, é uma cura, é um autoconhecimento. Desobsessão é isso, é desenovelar, desembaraçar, desobstruir aqueles pensamentos confusos entre duas criaturas, que podem estar as duas no além, as duas no aquém, uma lá, outra cá, ou vice-versa. Esse é o trabalho da desobsessão. Atendendo atendimento fraterno durante já há mais de 40 anos. Eu comecei muito cedo. Eu vejo, às vezes, na FEAC, chegam pessoas em estado de perturbação e Mateus diz, meu filho, faz o curso do SOS Press. Eu penso comigo assim, Jesus, ele está precisando de ligar para o SOS Press, Mateus está mandando ele para quê? Para colocar no trabalho do bem. Mas vem no passe, na água fluidificada, no atendimento fraterno, no grupo de estudos, acelera o processo de mudança do pensamento e da vibração da criatura. Tem centro espírita que você chega para se tornar trabalhador, tem que ficar rezando para um dos membros da diretoria morrer, que não tem vaga. O que faz a FEAC funcionar do jeito que faz? Nós oferecemos vaga, temos serviço o ano inteiro. Quem chega, se quiser serviço na semana seguinte, a gente põe na equipe Sorriso. Põe no trabalho de auxílio da criança, do jovem, daqui ou dali, não vai assumir a direção da casa, nem a oratória nas reuniões públicas. Precisamos abrir vagas no movimento espírita. Estamos com saudade de Jesus. E a melhor maneira de desobsessão é oferecer oportunidade de transformação. Pelo conhecimento,
pela reforma íntima, pelo trabalho no bem, pelas mãos operosas. Mateus Fraga diz com muita frequência: arar orando, orar arando. Por isso, hoje é dia 13 de julho, nós não vamos ter o programa do dia 20, né? Depois de 13 vem 20. E dia 22 nós temos o seminário. Cadê o livro, Verônica? O seu está aí? Tem feito. O meu também está aqui. Cadê ele? Ih, vai estar. Eu já sabia que você ia. Cadê o livro? Ué, ele estava aqui. Não, Ai, aqui achei. Está aqui do lado. É que eu coloquei a pasta em cima. O meu. Cadê o seu, Mirinha? Está aí? Olha lá, ó. Cadê o seu, Mirinha? Mundo regenerado. Se ainda não comprou, dá tempo. Leva lápis, caneta, grifa-texto, chega mais cedo, leva barrinha de cereal, água, garrafinha de água, para poder dar conta do recado. Estão faltando uns 9 dias. Não vai ser gravado, não vai ser transmitido, é só para quem estiver perto. É um presente para você. Respondeu tudo, meninas. A pérola cereja do bolo está aí. Eu não sei. Agora. É capaz de nem existir mais o Madureira 1 e 2. Nem sei. eu acho que não. Eu acho que não existe mais, não. Você conhece Madureira? Agora. Eu tive minha avó morando lá. Madureira chorou, treinou, tempo bom. Eu era Nome feliz da e não música. sabia. Nome da música, gente. Aqui, eu queria só ressaltar o seguinte: a esclarecedora se saiu muito bem no esclarecimento. O espírito Espírito é que que era. estava fora. Tá. Não, Estava fora da casinha. estava fora Não, da casinha. A Foi difícil, esclarecedora. até inclusive foi difícil. Foi, Mas eu eu achei falei. que foi o esclarecedor que tinha Não, falado que era humilde. Não, o espírito não, o o espírito. tempo todo falava que ele era humilde. Ele era o topo do. Não, Mas era esclarecedor só pedir para ele o atestado com firma reconhecida, qual cartório que ficava Não, fácil. eu até vou levar esse caso para a nossa próxima reunião de Reunião de estudo, estudo. porque, nossa senhora, e deixa eu te falar, a esclarecedora foi muito boa, viu? Não precisa chamar a Então tá atenção bom. dela, não, que ela Passa a foi borracha, muito. passa a régua, É. passa a régua. É, Eu estou isso foi ressaltando difícil. porque eu sei que você entendeu errado, porque, ó, É, gente, na hora que ele por falou nada. ali, eu ia falar isso também. Verônica, suas palavras finais? Oi, gente, foi muito bom, né? Aprendemos bastante coisa aí hoje. Vamos preparar, porque ainda vem mais chumbo grosso pela frente. Semana que Mirinha, vem tem mais. Ô, gente, a semana que vem vai simplesmente continuar falando de obsessão e vai falar sobre idiotia e loucura. E eu amo saber a distinção de obsessão, loucura e idiotia. Então não perde, não, semana que vem. não Tá tem jeito, você está nos 3, Mirinha, você não vai escapar, não. Ô, gente, eu não tô, não, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Eu sou uma pessoa feliz, tá? Um beijo, até semana que vem. Muito bom. É uma alegria muito grande. O nosso abraço para a nossa equipe da multimídia, para a Jussara, para o Chaves, para o Fartes, para o China, para a Mariana, para todo mundo. É difícil falar o nome de todo mundo, porque o número está crescendo. O grupo da multimídia está inchando. Segundas-feiras, quintas-feiras, sábados, está o pessoal lá presente, transmitindo online e também colocando, postando nas redes, coordenando tudo. Ó, a coisa está funcionando. E nós vamos ter em breve uma sala na FEAC só para transferência de palestras, entrevistas, podcasts. Essa volta minha para o rádio está mexendo com um monte de coisa, tá bom? Marcos Fartes esteve comigo lá na 93 FM, fotografou, copiou um monte de referências e nós vamos bombar, se Deus quiser. É a FEAC com você, abrindo novas frentes de trabalho no bem. Internautas, semana que vem, como a Miriam disse, obsessão, idiotia e loucura, vamos estudar, ler com coragem e vamos ver o que em nós se identifica com cada uma dessas mensagens. O que se identifica? Porque identifica. Tem conexões, tá bom? Um grande abraço, saúde e paz. Vamos para a nossa prece de encerramento dizendo:
Deus de amor e bondade, espíritos bons que nos assistem e protegem. Enquanto acontece essa reunião, é como se um novo culto do Evangelho no lar está acontecendo na casa, na residência de cada um de nós, de cada internauta que assiste na quinta-feira, no momento em que é lançado o vídeo, como também nos demais momentos a posteriori. Abençoe cada lar, cada pessoa, ajude-nos nesse processo de renovação, de transformação moral, pessoal, comportamental, emocional, e que juntos, avançando na tua direção, possamos melhorar o ambiente na família, na profissão, no lazer, no social, com tudo e com todos. Que a sua paz abençoe a nossa colônia Regeneração, as Minas Gerais, o Brasil, sob o comando de Ismael, o planeta Terra, o sistema solar, a Via Láctea. Em teu nome, dando graças a todos os seres, trabalhadores e mensageiros do bem, encerramos o estudo dessa noite. Um grande abraço, como eu digo nas dedicatórias que coloco no livro, os livros, um abracejo. Fora de Minas Gerais, um abraço e um beijo. Nas Minas Gerais, um abraço e um pão de queijo. Saluton! Saudações! Até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer.